participação. O primeiro da mesa é o professor da Faculdade de Economia e Administração, o professor João Sayad, que foi ministro de Planejamento do governo Sarney. Do outro lado temos o professor Carlos Antônio Luque, também professor titular da Faculdade de Economia e Administração e presidente da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E no meio, que vai intermediar a nossa conversa, o professor da Engenharia de Produção, chefe de departamento da Engenharia de Produção, o professor João Amato. Tá? Eles vão discutir e depois, no final do tempo, a gente vai abrir para perguntas da plateia para continuar essa discussão. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, as pessoas do Grêmio, levanta a mão, a gente faz uma ordem, pergunta e continua essa discussão para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Por favor, professor. Bom, bem-vindos a esse encontro para um debate, uma discussão acerca de um tema, eu acho, extremamente relevante, não só para economistas, mas acho que para os engenheiros também, dado que a nossa atividade, a atividade da engenharia, depende muito dos bons ou maus humores da economia, o nosso emprego também, o futuro emprego de vocês, com certeza. E quero dizer que para mim é uma grata satisfação estar aqui, aliado por duas pessoas de extrema competência no assunto de economia. Eu já comentei aqui, antes de iniciar, eu ministro da disciplina de Introdução à Economia de Empresas, lidero aqui um grupo na Engenharia de Produção chamado Economia da Produção e Engenharia Financeira, e estava contando aqui para os nossos professores que há um certo desvio de trajetória. Os nossos engenheiros também acabam se transformando, de certa forma, em economistas, vão trabalhar nos bancos, não só os engenheiros de produção, outros engenheiros, talvez pela sua habilidade de manusear aí, os instrumentos aplicados da matemática e coisas e tais. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra. Eu vou aqui fazer apenas a intermediação desse debate e, sem perder tempo, queria passar a palavra aqui. Eu vou seguir um pouco a sequência aqui da minha colinha. Eu passo a palavra inicialmente ao professor Carlos Antônio Luque, professor titular da Faculdade de Economia e Administração aqui da USP, nossa vizinha. O professor foi secretário adjunto da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo durante o período de 1995 a 2005 e atualmente é diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da FIP. Passo a palavra então ao professor Carlos Antônio Luque para as suas considerações em relação ao tema causas da inflação e, com certeza, depois disso, acho que a gente pode abrir um debate bastante frutífero em torno das perspectivas da economia brasileira, continuando a falar sobre perspectivas da inflação e outros agregados macroeconômicos também, por favor. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite e para mim é uma honra estar aqui ao lado do professor Amato e do professor João Sayad. O professor João Sayad, ele foi meu professor, apesar da gente ter praticamente a mesma idade, ele começou muito cedo, ele foi meu professor em 1968, de Introdução à Economia. Então, tudo que eu sei, o que eu não sei, ele é um dos responsáveis. E o professor, como foi dito, ele foi ministro do Planejamento, Fazenda, né? Você foi ministro da Fazenda, Planejamento. Mas ele foi um dos responsáveis o primeiro plano de estabilização da economia brasileira, chamado de heterodoxo. Eu vou fazer uma pequena apresentação, a mais didática possível, dentro desses minutos, que seria o seguinte: bom, só rapidamente para a gente manter um pouco a inflação, como vocês sabem, é o aumento contínuo e persistente dos preços ao longo do tempo, né? E a inflação, desde a Segunda Grande Guerra até o Plano Real, sempre tinha sido um problema na economia brasileira. As causas que se argumentavam do fenômeno inflacionário mais ou menos persistente na economia brasileira vieram uma
causa básica sempre era ligada com a questão do déficit do setor público, né? Então, em linhas assim, muito gerais e superficiais, seria coisas do tipo assim: o governo gasta mais do que ele arrecada na forma de tributos, aí ele não tem nenhuma outra alternativa de efetuar o financiamento desse excesso de gastos, tinha dificuldades de fazer esse financiamento através da emissão de títulos, que seria do endividamento, acabava financiando por emissão monetária, e o aumento de moeda, digamos, acima daquilo que seria necessário para manter a estabilidade de preços, acabava gerando inflação. E a coisa veio vindo, e no começo da década de 60 teve já um processo inflacionário mais intenso, e, digamos, ele teve um plano lá, não tinha nada a ver com esses planos que começaram com o plano cruzado em 86, e também reduziram a taxa de inflação, mas depois de um período de redução ela volta a crescer. E a partir de meados da década de 70, digamos, tem uma característica: se começa a perceber que o déficit do setor público, ele, digamos, aumenta de magnitude, dificuldades de financiamento, e a inflação começa a ser realmente um problema. Então, a gente pode marcar que a segunda metade da década de 70 é um período quando as taxas de inflação elas se elevam de maneira bastante significativa. Quando entra a década de 80, esse fenômeno começa a se acentuar, e, se não me falha a memória, quando o ministro Sayad introduz o primeiro plano de estabilização, o chamado Plano Cruzado, em fevereiro de 86, a taxa de inflação na economia brasileira era algo em torno de 16% ao mês. Quer dizer, naquela altura, até, digamos, os formuladores do plano, e o ministro, um dos principais formuladores do plano, havia uma noção tradicional, digamos, de que para combater a inflação era necessário equacionar as questões do déficit do setor público, e se não necessariamente equacionar as questões do déficit do setor público, mas que pelo menos se encontrassem formas de financiamento que não passassem pela emissão de moeda. Sempre isso era muito complexo, porque vocês imaginem, até hoje, essa questão de déficit do setor público, corte de gastos na máquina pública, é uma coisa muito fácil de falar do ponto de vista teórico, ou do ponto de vista dos analistas econômicos e financeiros, né? Falta vontade política e tal. Mas quem teve em algum cargo, que teve uma responsabilidade assim, de realmente cortar gastos, sabe que essa realidade é completamente distinta. Entretanto, havia uma evidência empírica, e que até hoje, mais ou menos, as pessoas de vez em quando comentam, de que sempre que promovia uma taxa de desemprego mais elevada, havia uma redução do fenômeno inflacionário. A relação que era existente derivava mais ou menos uma seguinte relação: se vocês aumentam a taxa de desemprego, há uma pressão para que os salários nominais não aumentem tanto, porque os trabalhadores ficam enfraquecidos nas negociações salariais. Se há uma redução dos salários, acaba havendo uma pressão menor sobre preços. Então, digamos, se a gente tivesse que condensar essa recomendação, seria assim: se vocês promoverem elevações na taxa de juros, que isso contrai a demanda agregada. Ao contrair a demanda agregada, digamos, há um reflexo sobre taxa de desemprego. Um aumento na taxa de desemprego enfraquece o poder de barganha dos trabalhadores nas negociações salariais. Ao reduzir esse poder de barganha, os salários nominais crescem menos, haverá uma redução na taxa de inflação. A grande virtude, digamos, que os economistas tiveram na época, que
que iniciaram os chamados planos de estabilização, foi de mostrar que em economias com altas taxas de inflação, essa estratégia tradicional que se recomendava, ela era ineficiente. Quer dizer, vocês poderiam promover uma elevada taxa de desemprego e mesmo assim os ganhos que se obteriam para a redução da taxa de inflação seriam muito reduzidos. E começava-se a argumentar, isso ao final da década de 70, de que nessas economias, particularmente como a economia brasileira, para quebrar esse fenômeno inflacionário, que já era bastante elevado, seria necessário quebrar os mecanismos de indexação. E o principal mecanismo dos mecanismos de indexação seriam os mecanismos de indexação, no caso do salarial, né? E os mecanismos de indexação no mercado financeiro. Os economistas diziam que os mecanismos de indexação no mercado financeiro, eles não são tão relevantes aí para explicar o fenômeno inflacionário, mas os mecanismos de indexação salarial são muito importantes. Durante aquele período, evidentemente, a gente está na década de 80, os reajustes salariais, que eram anuais, passaram a semestrais, depois eles passaram a trimestrais, e já havia uma prática, ainda que nunca cristalizada na forma legal, uma prática de reajustes mensais. E vem então o primeiro plano de estabilização, fugindo daquela regra básica de não atacar esses mecanismos de indexação. Então nós tivemos o primeiro plano, o plano cruzado, depois nós tivemos o plano Bresser, teve um cruzado 2, mas eu vou pular. O plano Bresser, isso é 87, cruzado 86, plano Verão 89, plano Collor 1, também teve um plano Collor 2, que também é uma variante, não vou. Collor 1, março de 1990, e até que finalmente em 94 o plano real. Todos os planos, digamos, eles são semelhantes. O que eles, se vocês, claro, vocês nem tinham nascido, mas todos os planos, eles tinham um artigo. Primeiro que dizia, a partir de tal data, os preços estão congelados. E tinha um artigo segundo que dizia, os salários também tinham que quebrar o mecanismo de indexação salarial, porque não adiantava, digamos, vocês congelarem os preços artificialmente por uma medida provisória e deixarem que as regras de reajuste salariais continuassem. Então também tinha um artigo congelando os salários. E todos os planos tiveram sucesso. Sucesso no seguinte sentido: a taxa de inflação caía. Então, se vocês pegarem plano cruzado, fevereiro de 86, 16%, a partir de março, a taxa de inflação caía. Plano Bresser, a mesma coisa, plano Verão, a mesma coisa. Teve o plano Collor 1, que esse foi mais forte. Esse, além dessa indexação de congelamento de preços e salários, ele também fez um bloqueio nos ativos financeiros. Todo mundo ficou apenas com 50 mil cruzados, acho que é a moeda da época. Esse foi um plano, digamos, que além desse tradicional, teve o chamado bloqueio dos ativos financeiros. Então, todos esses planos, digamos, tiveram essa característica: a inflação caía e logo, após alguns meses, ela acabava aumentando novamente, até que um novo plano surgia. Qual foi o segredo do plano real? O segredo do plano real foi que todos esses planos, com erros e acertos, eles acabaram criando as condições básicas para um plano, digamos que mesmo não resolvendo a questão básica do déficit do setor público, ele havia criado algumas condições. Primeira condição: a partir de 90, e dentro dessa perspectiva, o plano Collor 1, ele foi bastante importante, mostrava que a economia brasileira era muito fechada.
Era uma economia que praticamente não tinha nenhuma relação comercial com o resto do mundo. Os canais de importação eram muito complexos. Então, a partir de 90, começou a se viabilizar e melhorar, digamos, essa chamada abertura da economia, tentando viabilizar e melhorar os canais, os instrumentos que facilitassem importação e exportação de mercadorias. Também, nesse período, as taxas de juros prevalecentes na economia brasileira eram excepcionalmente elevadas. E com uma melhor articulação com o mercado financeiro internacional, digamos, representando um pouco essa abertura da economia também no mercado financeiro internacional, o Brasil começou a atrair capitais e reservas internacionais. Então, quando vai chegando, digamos, o plano, esse chamado plano real, o Brasil estava com uma característica bastante interessante, quer dizer, ele tinha viabilizado canais de importação, especialmente, e estava com um volume de reservas internacionais razoavelmente elevado para aquela época. Então, se permitiu, digamos, que se fizesse uma variante dos planos anteriores, fundamentalmente baseada na chamada Lei do Preço Único. A Lei do Preço Único diz o seguinte: se não houvesse, digamos, produtos iguais, se não houvesse por acaso custo de transporte, uma laranja aqui vendida na cidade de São Paulo deveria ter o mesmo preço de uma laranja vendida na cidade de Nova York, admitindo laranjas iguais, admitindo que não houvesse nenhum tipo de custo de transporte. Então, o preço da laranja aqui, ele seria igual a taxa de câmbio vezes o preço da laranja nos Estados Unidos. E isso valeria para todos os preços. Então, agregando todos esses preços, o nível geral de preços aqui no Brasil deveria ser igual, admitindo que todos os produtos pudessem ser comercializáveis. E sem custo de transporte seria mais ou menos igual à taxa de câmbio, nível geral de preços nos Estados Unidos. Bom, se por acaso a economia tivesse essa característica, e admitindo que o nível de preços nos Estados Unidos não subisse ao longo do tempo, então não há problema de inflação nos Estados Unidos, se a gente congelasse a taxa de câmbio, ao invés de congelar os preços internos no Brasil, se congelasse a taxa de câmbio, automaticamente a gente daria um referencial de preços aqui interno para os produtores na economia brasileira, no sentido de que se eles quisessem aumentar o preço, poderia aumentar. Mas o que aconteceria? Produtos importados entrariam aqui na economia brasileira e com isso segurariam os preços. E em essência o Plano Real teve esse papel, quer dizer, foi, ao invés de congelar os preços internamente, foi a fixação da taxa de câmbio. Você fixou a taxa de câmbio e aí o Plano Real teve esse resultado, digamos, que até hoje ele se mantém. Claro, o Sayad depois vai com muito mais propriedade, digamos, fazer algumas considerações sobre essas estratégias de inflação, de controle de inflação. A essência do Plano Real, digamos, foi, ele veio, muitas vezes economistas criticam muito os planos anteriores porque não deram resultado, mas o Plano Real só foi possível porque teve o Plano Cruzado, o Plano Verão, o Plano Bresser, Collor, e com cada um deles, os economistas também foram aprendendo a administrar planos de estabilização. Porque uma coisa é estruturar o plano e lançar o plano, e depois vocês têm que acompanhar esse plano nos primeiros meses, e aí é uma tarefa, digamos, que não é muito simples. E os economistas foram aprendendo com todas essas experiências. E felizmente, digamos, o Plano Real até hoje, 20 anos, e as taxas de inflação, apesar, digamos, de se discutir muito se estão crescendo, se está acima da meta, mas nem passa de longe, nem passa perto do que se discutia com a inflação. Só para dar um número para vocês, em março de 1990, quando a ministra Zélia assume o Ministério da Economia,
a taxa de inflação era de 89% ao mês. Quer dizer, então, hoje nós estamos discutindo uma inflação anual de 6%. É claro que sempre é bom lembrar inflação. Um amigo nosso lá na Faculdade de Economia, Toledo, usava sempre uma frase: inflação é uma gravidez, quer dizer, você não consegue segurá-la em torno dos 3 meses, então você precisa tomar um certo cuidado. Mas basicamente é isso, assim, numa primeira apresentação seria isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado. Professor Antônio Luque, eu acho que, se houver consenso aqui na mesa, eu passaria a palavra para o professor Antônio Sayad, depois a gente abre para o debate. Muito obrigado. Então, na sequência, o professor João Sayad, só para relembrar, o professor João Sayad é professor aqui na Faculdade de Economia e Administração da USP, e foi secretário estadual da Fazenda de São Paulo, na gestão do então governador Franco Montoro, e secretário municipal de Finanças da cidade de São Paulo, na administração Marta Suplicy. Foi ministro do Planejamento no governo José Sarney e responsável, comandou a equipe que elaborou e implementou o Plano Cruzado, um dos planos dirigido à estabilização da economia, portanto, combate à inflação. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Foi aluno do professor João Sayad há algum tempo, com certeza ele não se lembra, de um curso de economia brasileira, e um pouco que eu aprendi de economia também devo ao professor João Sayad. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no Grêmio Politécnico. O Politécnico é a segunda melhor escola da USP. Essa é uma escola de 111 anos e realmente é uma honra estar falando para mais uma geração de politécnicos que vão ser formados. Eu falo aqui como professor. E como professor, a minha tarefa é sempre provocar e mostrar o que a gente não sabe. Isso é muito importante entre os economistas, mas, perdão, também é muito importante entre os engenheiros. Ambas as profissões têm uma arrogância curricular onde o papel do professor é exatamente sacudir essa arrogância. Muito bem, dinheiro é a instituição fundamental da economia capitalista, ou seja, é a instituição fundamental da história da humanidade nos últimos 350 anos. Não é tão grande assim a história da economia capitalista. O universo tem 14 bilhões de anos e eu acho que o Homo sapiens deve ser 15 mil anos. Nós estamos falando de um período muito pequeno, mas sem dinheiro a economia capitalista não funciona. Nós vivemos num mundo etiquetado. Sentado aqui olhando para vocês, eu vejo uma garrafa de R$1, telefone, esse estou para vender, R$2.000, um microfone de R$80, cadeiras de R$100. Vivemos num mundo de números, mundo de dinheiro. E a inflação é uma perturbação nesse mundo, que é ou nessa instituição, que é uma instituição fundadora da economia capitalista. É tão grave quanto a inflação ameaça a vida econômica, assim como a desobediência constitucional ameaça a ordem e a civilização de uma sociedade moderna. É um problema sério, grave, porque, aliás, é Roberto Campos que diz isso. Uma pequena inflação é como uma pequena gravidez. O Piketty, que vocês devem ter lido nos jornais, escreveu um livro de sucesso, muito fácil de ser lido, recomendo, só que é grande, diz que a inflação é um problema do século XX. Não é um problema do século XIX e nem um problema do século XXI. Uma afirmação muito interessante. De fato, no mundo hoje não há economias com problema inflacionário, exceto as da América Latina, Venezuela, em primeiro lugar, Argentina e Brasil.
Na Europa, ainda que os conservadores se preocupem com a inflação, eles também se preocupam, de fato, com a deflação. E nos Estados Unidos, a inflação é em torno de 2 ou abaixo, e a grande preocupação do Banco Central é a deflação. A história da inflação apresenta alguns enigmas que a gente não consegue resolver. O Brasil passou pelo primeiro processo inflacionário desagradável, ameaçador, logo depois da proclamação da República, tendo como ministro da Fazenda o Rui Barbosa. Preciso tomar cuidado com os homens inteligentes. Ele tentou substituir a moeda, criar uma moeda fiduciária do Brasil, ou seja, uma moeda que não tivesse atrelada ao ouro, num momento inoportuno, no mundo inteiro, a moeda varia do que representava o ouro, gerou uma crise, especialmente na Bolsa de Valores, chamada encilhamento, e a resolução dessa crise custou, desse processo inflacionário, custou 2 mandatos presidenciais. O Campos Salles, que tinha como ministro da Fazenda o Joaquim Murtinho, que queimava dinheiro, dizia que queimava dinheiro para combater a inflação. E sucedido pelo Rodrigues Alves, que presidiu um período de prosperidade. O Fernando Henrique Cardoso, num dos debates que fez com o presidente da República, dizia: eu quero ser o Campos Salles e o Rodrigues Alves. Depois disso, nós medimos a inflação desde 1948, a FIP mede desde 1930. E o Brasil sempre teve uma taxa de inflação latina. A taxa de inflação latina é a inflação que marca a vida econômica de todos os países da América Latina, a Itália, também latina, a França teve episódios de inflação latina, e até a Inglaterra nos anos 90. Mas nós, latinos, temos uma experiência inflacionária muito antiga, persistente e alta. Eu me pergunto por quê. Porque há países que têm uma tendência inflacionária e países que não têm. A Inglaterra e os Estados Unidos, por exemplo, façam uma expansão da liquidez, façam um Banco Central mais frouxo, sobe o mercado de ações e não a inflação. Sobe o preço dos imóveis, com consequências desagradáveis, como nós sabemos com a crise de 2008, que até hoje nos afeta. A Alemanha passou pela inflação mais espetacular da história do capitalismo, a hiperinflação de 1923. E tornou os alemães inflaciofóbicos, eles têm horror à inflação, pelo sofrimento que a inflação de 1923 causou. Vale a pena ler romances sobre esse período, do Éric Maria Remarque, que são muito interessantes. A inflação da Alemanha acabou em outubro de 1923, num determinado dia. Como a inflação acaba num dia? A disputa, como sempre, entre os economistas, mas a melhor explicação é que nesse dia os Estados Unidos ofereceram um plano de refinanciamento dos pagamentos de reparação da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Grande Guerra, a França, a Inglaterra e a Itália impuseram um pagamento de reparação para a Alemanha, um pagamento de moeda estrangeira, muito alto, impagável. O Keynes falou: isso aí vai dar confusão, num livro famoso. E de fato deu confusão. O marco, que era a moeda alemã, se desvalorizava, até que um secretário de Tesouro americano, o nome dele, conseguiu alongar a dívida e os alemães fixaram o valor do marco, vamos dizer, o marco vale $1, e a inflação acabou num dia.
Os críticos conservadores dizem, não, controlou o déficit público, mas não há evidência que foi o déficit público. Por que eu estou contando isso? Porque é a mesma história do Plano Real. A nossa inflação elevadíssima, que o Luque reportou muito bem, ela explode, primeiro com a crise do petróleo, 74, depois 79, o segundo choque de petróleo, e com a crise da dívida externa ela vai no número de estratosfera. Como é que o Plano Real acaba? Acabando com a indexação, muito importante, e fixando o câmbio, coisa que os outros planos não podiam fazer. A história da inflação no Brasil é muito próxima à história dos aumentos de salário mínimo. O Getúlio Vargas, no segundo mandato, no primeiro mandato em que ele foi eleito, no outro, primeiro, ele virou presidente a partir de 1 ou 2 golpes de Estado. No segundo mandato, que ele é eleito em 1950, a variável crítica é o salário mínimo. E quando ele anunciou, acho que ele dobra o salário mínimo, a crítica e a oposição explodem, levando à descoberta ou à menção de um esquema de corrupção comandado pelo seu chefe de segurança e alguns parentes, como sempre, e levando ao suicídio em agosto de 1954. O Jango Goulart é deposto também por causa da inflação, e a inflação causada pelo aumento do salário mínimo. O famoso comício na Central, o Getúlio também fez o comício na Central, não recomendo que o presidente faça comício na Central. Ele anuncia um grande aumento do salário mínimo e o golpe militar apresenta como justificativa combate à inflação. O país estava caindo num caos. Salário mínimo e inflação são fenômenos, pelo menos, correlatos. Salário mínimo implica em uma política de redistribuição de renda e que causa inflação. Eu falo para vocês do período super pré-eleitoral, temos uma semana. E faço questão de, nesse momento, sacudir as coisas naturais que se falam, todos os candidatos falam, e os editoriais da imprensa também. Não há evidência de que a inflação é uma grande ameaça à vida econômica, não há dúvida. Mas não há evidência de que ela seja uma ameaça aos mais pobres. Quem é que se levanta contra a inflação? Nunca foi a ONU, sempre foi o FMI. A ONU é que está preocupada com sustentabilidade, índio, pobreza, fome. Quem é o inimigo da inflação nos órgãos internacionais é o Fundo Monetário Internacional. Quem é inimigo da inflação nos Estados Unidos não é o Partido Democrata, é o Partido Republicano. E nos governos, no passado, nos governos americanos, você poderia observar em todos eles, republicanos ou democratas, que nos primeiros 2 anos eles combatiam a inflação. E nos segundos 2 anos, onde a eleição estava próxima, se combatia o desemprego. Portanto, o desemprego parece pesar mais do que a inflação. No Brasil, a história não é diferente. O grande partido contra a inflação era a UDN e não o PTB. Seríamos o partido de direita e o partido de esquerda. A discussão sobre o que causa a inflação é uma discussão interminável. Eu diria que nós precisaríamos começar a entender por que existem países que são menos sensíveis à inflação. Os Estados Unidos, por exemplo, eles só teve um surto inflacionário na época da Guerra do Vietnã, Nixon e a contracultura, os hippies. Nessa época, os Estados Unidos tinham sequestros, assaltos a bancos, manifestações de rua, violência urbana. E
tinha déficit também. A inflação teve a crise do petróleo. A inflação aí chegou nos Estados Unidos a 15%, 16% ao ano. Mas fora isso, a história da inflação dos Estados Unidos inflação muito baixa. Mesma coisa na Inglaterra. A França tem aversão à inflação porque passou por períodos inflacionários, particularmente por causa de guerras. Agora, a América Latina sempre teve inflação. Qual a resposta? Para fazer vocês estudam estatística, ver se vocês compreendem o que é correlação espúria. País católico tem inflação, país protestante não tem. Então, talvez seja um fenômeno religioso, né? Então, Brasil, Argentina, Venezuela, Itália, França é o mais protestante dos países católicos. Então, teve inflação, mas não tem. A segunda coisa sobre a qual é importante mencionar aqui é que a inflação, na visão da imprensa, da opinião pública, é culpa do governo. O governo é culpado pela inflação. Do ponto de vista dos conservadores, é porque ele gastou demais, emitiu demais. Se bem que a gente não sabe como é que a emissão aumenta a quantidade de moeda. Nós, hoje em dia, não sabemos bem o que é moeda. Moeda é um ativo financeiro que assume várias formas. Até o título da dívida pública é muito parecido com moeda. Ele é líquido, você pode trocar a qualquer hora, ele não tem risco nenhum. Então, temos essa dúvida. Mas o diagnóstico comum é a inflação, a culpa é do governo. Para os conservadores, para os neoliberais, a justificativa é clara, porque eles acreditam que a inflação, ou acreditavam, é decorrente do excesso de moeda. Hoje nós não sabemos o que é moeda, então eles diriam que a taxa de juros é muito baixa, ou porque os gastos públicos são muito altos. Para os não neoliberais, para os heterodoxos, o governo também é responsável, porque não faz bastante, porque não conseguiu cumprir uma tarefa que é dele. A tarefa de manter a estabilidade dos preços é atribuída ao governo. Mas o governo, que os neoliberais acusam como responsável por tudo, pedem a ele, o governo, que resolva tudo ao mesmo tempo, mesmo que seja saindo do governo. Mas é impossível, muitas vezes é impossível ao governo controlar a inflação. Os presidentes da República que venceram a inflação viraram grandes líderes políticos. O Salinas, no México, o Menem, na Argentina, o Fernando Henrique Cardoso, no Brasil. Quer dizer, o restabelecimento da ordem econômica traz um capital político imenso para o presidente e para o executivo. Mas daí a acreditar que o governo consegue sempre, ou que ele é o único responsável pela inflação, vai a uma grande distância. Para os conservadores, sempre ele é culpado. O Eugênio Boudin, monetarista importante do Rio de Janeiro, que foi ministro da Fazenda do Café Filho, que era o vice do Getúlio, passou a vida inteira escrevendo no Globo o seguinte: se o governo parar de emitir, acaba a inflação. É uma noção popular que tem ali nos porão do Palácio do Catete, ou no porão do Palácio Planalto, uma máquina que emite dinheiro para pagar os programas do governo. Não é assim. Os bancos emitem dinheiro. Nós emitimos dinheiro. É mais complexo do que isso. De qualquer forma, faz parte da vida social de todas as sociedades primitivas e modernas, democráticas e capitalistas, encontrar um bode expiatório. E o bode expiatório é o governo. O governo não chove, o governo é ladrão, chove, o governo é ladrão. Mas quem está interessado em entender a inflação não pode tranquilizar-se com essa explicação fácil e equivocada. A inflação é um fenômeno complicado. No período em que valia o padrão ouro, ou seja,
que uma nota de $1 valia, por exemplo, 1 grama de ouro, ou uma nota de 1 libra esterlina valia 1 grama de um ouro, ou que R$1.000 valia, às vezes, X quantidade de ouro, o dinheiro valia porque o ouro valia. Agora, que entre nós, por que o ouro? Por que é o ouro? Por que o ouro tem valor? Não há explicação racional. Há uma explicação cultural. Né? Desde 7.000 anos antes de Cristo até 1900, portanto, por 10.000 anos, o ouro foi um símbolo de riqueza. Mas não há uma explicação racional. Com o fim do padrão ouro, hoje o dinheiro não vale ouro em nenhum lugar do mundo. Você pode comprar ouro, mas não a um preço fixo. Até 1973, $1 comprava, $35 comprava 1 onça de ouro, que eu não sei quanto pesa. Deve ser 100 gatos de ouro. Então, depois de 73, as taxas de câmbio são flutuantes e a moeda vale, como sempre valeu, porque vale. Porque vale. É um mito. Enquanto todos acreditarem que o real vale $1 ou $1 vale $1, você tem estabilidade inflacionária. O teste para saber qual é a moeda nacional, se você chegar na Nova Zelândia, é perguntar quanto vale $1 neozelandês. E o neozelandês responder, ora, $1 neozelandês vale $1 neozelandês. Ou você perguntar para o trabalhador, quanto você ganha? Vamos sair da Neozelândia, que é difícil de pronunciar. Perguntar para o americano, quanto você ganha? Ele fala, eu ganho $100 por semana. Então, a moeda nacional é o dólar. Nós perdemos a ingenuidade neste assunto. Assim como Adão foi expulso do paraíso porque mordeu a maçã, nós perdemos esse mito de que a moeda vale porque vale ou vale porque é ouro. Perdemos desde 1964. Culpa dos economistas. Os arquitetos são culpados por prédios feios. Em São Paulo, no Brasil inteiro. Alguns são lindos, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e tantos outros, mas a maioria é feia. Os engenheiros, que tinham um ótimo desempenho no setor elétrico, na construção civil, agora tem aí no débito alguns prédios e pontos caindo. E os economistas são culpados por muitos pecados, mas um deles é a indexação, que começa em 1964, como o Luque diz. Nós usamos todos os economistas apoiaram, todos. Na época a gente escreveu a inflação no Brasil, não é um problema, porque a economia é indexada. O Delfim escrevia, o Roberto Campos, o Celso Furtado, todos nós. Então é um pecado, como um pecado original, coletivo. Com a indexação, os brasileiros viraram economistas clássicos do século XIX. Você pergunta, quanto vale um real? Ele fala, está desvalorizando 6,5%. Ele olha para o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas, da FIPE e de outros. Então, o Banco Central no Brasil tem que estabilizar o valor da moeda, estabilizando o preço de mais ou menos 10.000 ou 20.000 produtos. E se o preço de um produto sobe, inflação. Então, eu quero corrigir o meu preço. Ainda que a indexação tenha sido reduzida depois de 1994, ela continua presente na lei, em alguns casos. Você pode ter uma dívida indexada e cobrar na justiça se o cara não te pagou. E na prática, se não existisse a indexação legal, ainda existiria a indexação informal. E isso é um mito. Você tinha o mito que o dinheiro valia o ouro, trocou por outro. O dinheiro é algo que precisa ter um índice de preço estável para toda a economia. O que é uma tarefa
que se dá ao Banco Central, mas é uma tarefa pretensiosa e arrogante. Por quê? Os índices de preço foram inventados por vários economistas, o mais importante deles é o Irving Fisher, que é um economista clássico, consagrado, mas que anunciou várias vezes que a Bolsa de Valores em 1929 ia continuar subindo. Todos nós somos imperfeitos. Então ele falou dos índices de preço e eles começaram a ser usados nas barganhas salariais. Olha, eu preciso ser aumentado porque aumentou o preço do transporte público. E passaram daí a ser usados para medir a inflação. Mas olha a inflação brasileira do ano, acho que é desse ano. O preço do tomate explodiu. Por que explodiu? Porque não choveu. Isso não é inflação. Substituiu o tomate por pimentão, abobrinha. Não coma tomate por algum tempo. Use Heinz e o ketchup. Não é preciso. O tomate não é um item de primeira necessidade. E ele não subiu porque o Banco Central ou o governo expandiu a oferta de meio de pagamento. Ele subiu porque não choveu. Mas o coletador de preços da FIP, sob o comando do Luque, tem que ir à feira e perguntar quanto está o tomate. O cara fala, o tomate aumentou para danar, aumentou 300%, e não choveu. Põe isso no índice, o preço do tomate é pequeno, mas se aumentou, sei lá, 100%, 300%, dá uma inflação maior. E aí sai no jornal. O jornal, todos os jornais são oposição, sempre foram. Faz parte da vida democrática, não é para reclamar. Só estou dizendo, então, a inflação explodiu por causa do tomate. Isso implica em aumento de salário, correção da dívida pública mais elevada, correção de preços de setores que podem corrigir o preço e assim por diante. O tomate causa inflação. Se o tomate não emociona vocês, eu citei o caso do tomate, porque é da contemporânea, nós vivemos a inflação do chuchu. O chuchu, opa, essa cadeira fica. O chuchu é um vegetal, 90% dele é água. Valor nutritivo, zero. É agradável se consumido junto com camarão, mas precisa de pimenta, porque não tem sabor. Pois bem, na época do governo militar, não choveu, e chuchu dá como praga, você sabe, dá como chuchu. Então, você plantar um chuchu no muro da sua casa, ele vai no muro da casa. Mas, num determinado mês do governo, de um ano do governo militar, faltou chuchu, porque não choveu. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas tem que ir ao supermercado e à feira perguntar quanto custa o chuchu. Cara, não tem chuchu, mas eu preciso do preço do chuchu. Bom, onde custava R$1, hoje 50, porque eu vou mandar comprar em algum lugar. Então o preço do chuchu explode, ele coloca no índice de preço, a participação é mínima, o índice de preço sobe. Na época, passa automaticamente na dívida pública, a taxa cambial, para o salário para todo mundo. Então nós, inteligentes, clássicos, racionais, substituímos o ouro ou a fé sem justificativa por uma fé no índice de preço. Mas a fé no índice de preço é tão mítica, é tão irracional quanto a fé no ouro. Era fácil resolver o problema se o índice de preço não fosse um mito. Era dizer, olha, aumentos de preço muito acima de X%, que já acontece no processo operacional, são excluídos. Essa é uma ideia. Quando o governo militar tentou fazer isso, isso foi chamado de expurgo. Palavra feia, vem de parente de pulso. Houve uma grande reação, não foi possível. A outra ideia que eu tenho, só para mostrar o absurdo da situação, é fazer no índice de preço uma salada de custo mínimo. Convoca o Instituto Agronômico de Campinas, 10 nutricionistas e diz, olha, em fevereiro o negócio é comer pimentão, alcachofra, agora é alcachofra, cabarasco, tomate não. E aí mede a salada de custo mínimo.
No Brasil, por causa da nossa racionalidade, vamos ver o poder de compra da moeda, a chuva da inflação, a seca da inflação. E é uma inflação acompanhada diariamente por todos nós, que acaba causando problemas sérios. Não é incomum que as instituições mais importantes da vida social e de outras formas de vida, da vida religiosa, da vida militar, sejam baseadas em mitos, ou seja, em crenças sem explicação. Eu sou católico, mas a discussão sobre a Santíssima Trindade é uma discussão que ocorreu nos anos 500 depois de Cristo, 400, 300, extremamente complexa. Como é que Deus é eterno e tem um filho? Não, mas o filho então existiu sempre enquanto Deus. Talvez hoje exista uma solução. Uma solução, a solução da Igreja Católica isso é um problema nosso, não vamos brigar com outras religiões. Mas na época em que essa discussão ocorreu, a tentativa de racionalizar essa crença, essa fé, gerou guerra, cismas, perseguição a hereges, mortes, criou um pandemônio. Então, o fato de nós, como economistas, acharmos que introduzimos racionalidade ao explicar o valor da moeda, foi uma procura por racionalidade onde ela não existe, o que causa mais irracionalidades, como a inflação do tomate e do chuchu. Como resolver a inflação daqui para frente? Complexo, difícil. Porque todas as medidas implicam em custos sociais elevados. Desvalorizar o câmbio, aumentar o preço da gasolina, aumentar o preço da energia elétrica, reduzir os gastos do governo. Não tem nenhuma agradável. E, ao mesmo tempo, nós não estamos vivendo em nenhuma crise econômica ou política como nós vivíamos na época de planificação, que justifique ou que dê respaldo político a qualquer uma dessas medidas dolorosas. Era isso que eu tinha. Bom, agradeço também aqui a brilhante colocação do professor Sayad. Eu acho que, assim como as colocações anteriores do professor Luque trouxeram luz a uma questão, acho que tão importante e acho que ainda tão atual. E acredito que a partir daí a gente tenha despertado curiosidade aqui no público. E eu consulto aqui a direção deles, a gente pode passar agora para uma fase de debate, não sei qual é o tempo previsto. Eu, se a diretoria me permite, gostaria de iniciar como um curioso aqui, levantando um pouco a bola nesse debate, pode ser? Pode. Eu queria perguntar aqui aos nossos palestrantes, dado ao momento atual aqui de perspectivas de eleição, e sempre a questão econômica, a questão macroeconômica aparece como uma questão central no debate, a questão de autonomia do Banco Central, a questão de quais políticas são mais interessantes para a sociedade de maneira geral, quais políticas macroeconômicas, além da questão do combate à inflação, que tem tradicionalmente na política monetária, acho que é um dos principais instrumentos, né, de combate, pela visão monetarista, como foi bem colocado pelo professor Sayad. Enfim, sempre essa história se repete, a gente ouve, mesmo não sendo especialista no assunto, né, mas, enfim, a causa da inflação, o excesso de gasto público, a recomendação do remédio, né, de política macroeconômica é subir a taxa de juros e conter o déficit público, mas também eu diria que há outros instrumentos a serem utilizados do ponto de vista de combate à inflação, mas ao mesmo tempo para resolver desafios da política macroeconômica no Brasil, em particular, que tem a ver com a questão da perspectiva do crescimento, da geração de renda e, consequentemente, geração de emprego. E eu queria ouvir um pouquinho
vocês essas questões, por exemplo, uma vertente da literatura que também nos mostra outros instrumentos utilizados ao longo da história de combate à inflação e, ao mesmo tempo, de promoção ao crescimento, que se relaciona muito com aquilo que a literatura apresenta como uma escola estruturalista, né? Vale dizer, um dos diagnósticos da inflação que essa escola nos apresenta tem a ver com a própria falha na estrutura de produção e de comercialização. É isso que cria condições para a geração de preços especulativos, principalmente por parte de setores oligopolizados da economia e, claro, por parte dos rentistas, quem tem o poder de reajustar ou de estar sempre à frente na apropriação da renda. Também um pouco naquilo que os economistas chamam de a causa do conflito distributivo, um dos pilares na causa da inflação. Então, claro que nesse conflito distributivo, os setores e classes com maior poder de reajuste dos seus preços, né, rentistas, bancos, setores oligopolizados, sempre saem à frente. Isso, na história da inflação, a gente assistiu muito, né? Tem acho um texto muito interessante do professor Euchac Nagano, da Fundação de Vargas, que comenta isso. Então, mas voltando um pouco à via da escola estruturalista, propõe como um remédio, como instrumentos de combate à inflação, reformas estruturais da economia. A reforma agrária, que eu ouço falar desde pequenininho, acho que o professor Said lembrou bem que no famoso discurso da Central do Brasil, do João Goulart, sim, a inflação era uma causa, mas também, por outro lado, havia um debate em relação à questão das reformas estruturais. E uma delas era a reforma agrária. Então, desde pequenininho, eu dizer que, sim, uma das soluções para a economia de maneira geral é uma reforma agrária profunda, romper o poder dos latifúndios e aí aumentar a produção agrícola, aumentar a oferta de alimentos, isso também acaba, por tabela, combatendo a inflação. Mas também outras reformas, a reforma fiscal, que promovam, né, estímulos, visão keynesiana, estímulos ao investimento privado, além da intervenção do Estado com investimentos públicos. E algo que eu acho que está mais próximo aqui, pelo menos eu entendo, no ambiente da engenharia, a gente discute um pouquinho aí nas disciplinas ligadas à organização industrial, que são as propostas de política industrial. Esse tema foi retomado mais recentemente, mas durante um bom tempo a palavra política industrial era vista como uma ameaça à própria dinâmica da economia, ao funcionamento dos mercados. Então, eu gostaria de ouvir um pouco considerações em relação a isso, para dizer, outras vertentes de combate à inflação que, ao mesmo tempo, sejam instrumentos de política que promovam o crescimento econômico. E um pouco desse debate em relação à autonomia do Banco Central. Acho que são várias perguntas. Bom, você colocou aí uma série, uma gama enorme, complexa de temas e eu não me sinto confortável com a maioria, né? Porque nós somos aqui da fé. A fé aqui é meio, não é estruturalista. Então, acho que talvez fosse interessante trazer o pessoal da Unicamp. A Unicamp tem, acho que, melhores considerações sobre isso. Não, estou só brincando. O Sayad deu uma solução para a inflação, que é só orientar as pessoas que coletam índices de preços lá no FIP. É só falar, vocês não peguem o que aumenta, que dá inflação. Mas também não peguem só o que cai, porque dá deflação e também só pega o que fica, então já sai zero. Mas só. Olha, primeira questão de crescimento econômico. Eu sempre gosto de reproduzir dentro daquela questão que o Sayad colocou, da humildade que os economistas, engenheiros, a maioria das profissões não tem, especialmente professores universitários, e particularmente os aqui da Universidade de São Paulo. O Banco Mundial, normalmente de 10 em 10 anos, ele monta umas equipes com economistas lá do próprio banco, e consultores, assessores,
e eles querem estudar, digamos, quais seriam as perspectivas de crescimento econômico nos próximos 10 anos. O último grupo que eles fizeram foi em 2007, 2008, e normalmente quando eles se reúnem, um professor aqui da economia, acho que também foi aluno do Sayad, Messim Zaga, era o secretário executivo dessa comissão de crescimento econômico. E nessa comissão existiam, digamos, prêmios nobres de economia, e um deles, o Solow, o Robert Solow, que era um consultor. E ele se reunia e falava, bom, vamos ver o que é que o Banco Mundial disse 10 anos atrás sobre as perspectivas de crescimento econômico. E normalmente não batia nada. Se ele dizia que os países da África, nessa próxima década, eles iriam crescer, continuavam estagnados, se os países da Ásia teriam dificuldades, cresciam. E o Solow dizia, a gente não entende sobre crescimento econômico. E é muito interessante porque ele ganhou o prêmio Nobel justamente pelas contribuições que ele fez à teoria do desenvolvimento econômico. É um fenômeno muito complexo, assim como a inflação. E ele resumia, ele fala, não tem um modelo de crescimento econômico. Tem países que aparentemente não têm, digamos, nenhuma vantagem para crescer e de repente crescem. Tem outros países, digamos, que têm as condições naturais para crescer, têm uma boa dotação de recursos naturais, têm uma mão de obra qualificada, uma série de condições que não crescem. Então, realmente, ele condensava, digamos, toda essa surpresa para entender o fenômeno. Ele dizia, bons ingredientes não garantem um bom prato. Então, é claro que isso, digamos, de um lado, mas eles faziam algumas relações sobre o que garante crescimento econômico, não o que garante, mas o que, em princípio, seriam condições interessantes que os países tivessem para crescimento econômico. Primeiro, o que eles dizem? Economias abertas. Eles julgavam, através de correlações que podem ser espúrias, mas eles dizem, normalmente os países que são mais dispostos a uma competição externa, por um motivo ou outro, eles acabam adquirindo condições de competitividade melhores, eles acabam tendo, em princípio, algum motor favorável ao crescimento econômico. Eles diziam também a questão de uma certa estabilidade das regras das instituições, né? Porque é evidente, digamos, as pessoas sabem, os investidores, quando investem, os empresários, eles têm que ter um pouco de segurança, quais serão as regras, digamos, que vão prevalecer no futuro, como é que as instituições vão se comportar. Então, eles comentavam, essa estabilidade sempre é interessante. Argumentavam também que, aí entrava na parte tradicional, que o governo sempre é um grande responsável, de que certamente que o governo tenha gastos, digamos, que sejam adequados, gastos produzam serviços públicos da melhor forma possível, e por aí afora. Então, dizer, esse quadro é fundamental. E dentro ainda do governo, a questão de recursos para investimento em infraestrutura. Então, o que se percebe no caso da economia brasileira é que teve um modelo de crescimento econômico baseado em demanda que se esgotou e não há nenhuma perspectiva, digamos, que ele consiga se reproduzir para os próximos anos, exceto a gente realizar investimentos, principalmente em infraestrutura, para tentar, digamos, prosseguir e pelo menos dar algumas condições para que eventualmente a economia brasileira possa crescer. Eu acho que, eu concordo com o Sayad quando ele diz o seguinte, a gente sempre olha o governo como sendo o grande responsável. Mas esses fenômenos de inflação, crescimento econômico, são fenômenos, digamos, que passam por toda a sociedade, não apenas pelo governo, mas também pelo setor privado, né? Então, eu acho que isso é uma tarefa complexa. Uma outra questão
questão de política industrial, eu não entendo absolutamente nada de política industrial, eu só ouço. Realmente sempre se teve uma grande dificuldade de eleger setores que sejam estratégicos para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós tivemos um processo na década de 50, famoso, quem estuda economia brasileira, substituição de importações, onde se apostava muito na indústria. Quer dizer, havia uma noção de que crescer seria desenvolver o setor industrial. E para que isso fosse efetuado, foi efetuado esse processo, então teve um processo de proteção, digamos, ao setor industrial. E o setor industrial se desenvolveu nesse período, mas ele se desenvolveu de uma forma muito protegida. Em 1990, o Collor, e um dos setores mais significativos desse processo de substituição de importações era a indústria automobilística. E o ex-presidente Collor ficou famoso quando ele disse, em 1990, 89, 90, que o Brasil produzia carroças. E que, então, como eu tinha comentado, um dos pilares do plano Collor era a questão de abertura da economia, no sentido de expor o setor industrial a uma competição mais intensa. Mas aí, posteriormente, digamos, quando vocês analisam os países que se desenvolvem, todos eles, sem exceção, indústria perde importância. O que ganha importância é serviços, e o Brasil também é um caso semelhante. A indústria perde importância, a agricultura perde importância. Então, alguns economistas dizem, bom, então, digamos, a gente tem que olhar o crescimento econômico não apenas olhando política industrial, claro, ela é importante, mas olhando uma política, digamos, meio em conjunto para todos os setores. E aí volta aquela questão que os economistas do Banco Mundial colocavam. Eles diziam, a gente não entende o fenômeno do crescimento econômico, mas a gente associa, digamos, esse fenômeno com aquelas questões mais amplas e básicas que se colocavam. Eu acho que no fundo é isso, quer dizer, é meio aquele beabá, né? Quer dizer, tem uma viagem adequada, qual tempo as estradas, um bom tempo, tudo isso, e provavelmente, se não houver nada excepcional, garanta essa boa travessia. Eu acho que complemento, respondendo as partes da sua pergunta, que é muito ampla, que não foram respondidas. Banco Central Independente. Esse é um tema no Brasil que começou em 1945. Portanto, em 2014 não estava totalmente resolvido. Em 1945 foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, cuja ideia era ser um banco central. Em 1964, golpe militar, o governo forte criou o Banco Central. Em 1967, morre o Castelo Branco, assume Costa e Silva. O presidente do Banco Central, se eu não me engano, Dênio Nogueira, dirige-se ao Marechal Costa e Silva. Vocês não lembram dele? Ele tem um óculos escuros grande, faldado, cheio de medalha, uma cara assustadora. E diz para ele, presidente, eu sou presidente do Banco Central e tenho um mandato de 3 anos. O Costa Silva demitiu-o imediatamente. A independência do Banco Central ainda não estava em vigor. Em 1986, 22 anos depois da criação do Banco Central, o Banco do Brasil ainda operava como Banco Central. Ele tinha uma espécie de cheque-ouro chamado conta-movimento com o Tesouro Nacional. Quer dizer, ele dava crédito para o Tesouro Nacional sempre que o Tesouro Nacional pedisse. Não bastasse isso, em 1986 descobriu-se que o Banco Central tinha uma carteira de desenvolvimento. Quer dizer, ele estava atuando na única área que ele não deveria atuar. Foi feita uma reforma. Não é uma história. Hoje o Banco Central é autônomo, mas o mandato do presidente
não é legalmente garantido como fixo. Ele está faltando uma perninha para ser independente. Mas o mercado financeiro o torna independente. Você trocar um presidente do Banco Central não é fácil, gera uma crise. Deixe-me consolá-los. Essa preocupação brasileira é a preocupação de muitos outros países. O Banco Central americano foi criado com dificuldades em 1913, depois de uma reunião secreta entre banqueiros, esqueci, um deles era o J.P. Morgan, numa ilha um pouquinho a oeste de Nova York, lá no Long Island. E com muita relutância. Por isso que ele virou Federal. Eles tinham medo de que Nova York, o centro financeiro, dominasse o Banco Central. Então, sentam no Federal Reserve Board o cara de Nova York e um cara lá de Tennessee, que está preocupado com a safra de milho que vai produzir o Jack Daniels, aquele whisky americano. Mesma coisa na Inglaterra. O banco da Inglaterra era uma espécie de banco do Brasil. Ou seja, ele fazia política monetária e dava crédito. Até, aí já não sei a data. E depois ele trabalhou com o Banco Central, junto com as tarefas de banco comercial. Tinha dois departamentos. O departamento comercial e o departamento monetário. Ele fazia as duas coisas. Então, a transferência de poder para uma organização como o Banco Central é sempre problemática. No Brasil, já avançamos muito, já se entregou bastante poder. O que falta agora é o mandato do presidente, que, a meu ver, não faz diferença. O presidente Fernando Henrique Cardoso deixou assim, não quis mexer nesse abelheiro, né? E agora, na campanha eleitoral, talvez para uma estratégia de marketing para agradar o setor empresarial, deram essa cartada, né? Vou fazer o Banco Central independente, botou fogo no debate. A meu ver, foi um erro de marketing. Nem necessário, nem vale a pena pagar o preço político disso aí. Só para acabar as reformas. O Brasil adota a linguagem de reformas desde sempre, desde os anos 40, né? Vamos fazer reforma. Os neoliberais não mudaram. Né? Qual o problema? Se você não sabe resolver, já faltam as reformas. O banqueiro diz, não está indo bem, mas faltam as reformas. Ninguém diz quais são. O diagnóstico estruturalista, a meu ver, é um diagnóstico correto do problema inflacionário da América Latina. Apesar do diagnóstico ser correto, a terapia é desincronizada, vamos dizer assim. Você vai ao médico e ele fala, você está com risco de um infarto, você está estressado e pode ter infarto. Ele não trata do estresse, ele dá um remédio para afinar o teu sangue. O estresse é um problema de longo prazo. O cara tem que ficar rico, tem que separar o casal de uma vez, o filho dele tem que parar de ser rebelde e tal. Vai levar 20 anos, ele vai morrer do coração, né? Então taca-lhe um afinador de sangue. Então, é a mesma coisa com as reformas estruturais. Para a inflação, não são suficientes. A reforma agrária, eu acho que virou obsoleta. Há um candidato a presidente, cujo nome eu não vou mencionar, para não queimá-lo, ou queimá-la, mas nem candidato a outra coisa, que diz o seguinte, em vez de dar um pedaço de terra para o sem terra, dá um táxi, é mais barato e ele vai ficar melhor. Porque a produção agrícola no Brasil, em pequenas propriedades, pode ser muito romântica, pode ser uma característica de uma nova sociedade democrática, como é o meio oeste americano, os agricultores franceses, mas a história anda e andou, e hoje a produção agrícola é feita em grandes latifúndios. Então, voltar ao tema da reforma agrária, só, eu diria, localmente, grupos especiais, sempre com muita dificuldade, a vida é muito difícil, porque a agricultura é muito competitiva. Quando os estruturalistas escreviam, eles acusavam a agricultura brasileira de ser lenta e não conseguia oferecer alimentos para a cidade. Não é verdade. Além dos agricultores, os outros vilões sempre foram até o Dom Pedro II, eram os portugueses, que eram o abastecimento, que eram chamados atravessadores.
depois que, vamos dizer, digerimos a independência do Brasil, passou a ser o comerciante, chamado de atravessador. Acho que hoje esse não é um tema. Não é um tema. A forma bancária também não. O sistema... A política industrial, ela foi um sucesso, a meu ver, a política de substituição de importações. Nos anos, desde sempre, de 1900 a 1980. Em 1970, novamente o Banco Mundial analisa a indústria brasileira e o processo de substituição de importações e diz que os custos foram pequenos, Jim, eu acho. Os custos, mas é um painel, custos foram pequenos, a indústria brasileira conseguiu se tornar uma indústria quase completa e complexa. Únicos na América Latina e únicos no processo de industrialização naquela época. Mas a indústria se mudou, modificou-se com o toyotismo, o fordismo, com a globalização, e os instrumentos do processo de importações não são mais adequados. O que fazer daqui para frente? Não são especialistas para responder melhor do que a gente. Mas não tem um caso de sucesso. A Embraer, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, apesar de tudo, a siderurgia, a indústria automobilística, a meu ver, uma das grandes responsáveis pelo um erro, a meu ver, incentivar a indústria automobilística em cidades congestionadas, enchendo essa cidade de CO2. Mas é um sucesso, né? Porque ficou, inclusive, uma indústria velha. Daqui para frente, eu acho que é preciso conversar com quem se dedica mais ao assunto. Obrigado. Bom, eu passo a palavra à plateia para saber. Eu acho que, mas quanto tempo? Uns 10 minutos? Não sei qual é a disponibilidade. Até uma hora, tá bom. Bom dia. Vocês, os dois, né, comentaram... Seu nome, você pode se dedicar? Sou Lucas da Fé. Vocês dois comentaram um pouco das ferramentas que teve em todos os programas, né, para sanar a inflação. Comentou aí da conta básica de IEPS, LM, da vida. Mas uma das coisas que eu não entendi, como fica claro, é como o governo do Fernando Henrique, com o Plano Real, conseguiu sanar essa parte das expectativas que tinham sobre a inflação. Porque existiu uma questão de, como você falou no Collor, de inflação muito alta sempre, e que em um momento o Plano Real fez os mecanismos econômicos da questão cambial, a questão depois também com a responsabilidade fiscal, mas como fazer, como ele teve sucesso nessa parte de gerir as expectativas no mercado financeiro para conseguir barrar e ter esse sucesso que ele teve depois, diferente dos outros planos? Taxa cambial fixa, 40 bilhões de dólares em reserva. Você falou R$1 é $1. Aí você fala, puxa, o meu dinheiro vale $1. Aliás, passou a valer, foi um grande erro, mais do que $1. R$1, $1,15 você comprava. Essa é a âncora fundamental que o Plano Real estabeleceu com muito sucesso, porque os mercados financeiros já estavam abertos, internacionais abertos para o Brasil, a taxa de juros foi lá em cima, atraiu dólares, ele conseguiu manter essa taxa de câmbio assim, mesmo com as críticas, até 1998. Depois disso, a inflação, o câmbio teve que ser desvalorizado, logo depois da eleição de 98, a inflação voltou, e o remédio foi taxas de juros muito elevadas, que é um remédio não necessariamente adequado, e estabilidade da taxa cambial. Então, você poderia dizer, deu certo porque R$1 passou a valer $1. Mesmo que tenha sido por 4 anos. Hoje o problema é mais complicado. Mesmo que você fixasse R$3 $1, tem os salários que, com o crescimento do setor de serviços, talvez o crescimento excessivo da demanda agregada, tem puxado a inflação bastante. Aí o setor de serviços está crescendo. Então você pode, se fixasse R$1, R$3, $1, o automóvel não pode aumentar de preço que você importa. Gasolina também, gasolina não, monopólio, mas vamos dizer, trigo, mesmo que tiver uma safra no Brasil, se importa, preço fixo, não dá inflação. Mas,
funcionário da segurança pública, polícia, não dá para importar. Médico, não dá para importar. Dentista, não dá para importar. Médico. Mas ele vai importar transporte, justiça, cabeleireiro, barbeiro, e esse é um item, os salários desse setor é um item que está pressionando a inflação agora. Olha, a expectativa sempre é um fenômeno importante, né, para a decisão do comportamento dos agentes econômicos. A expectativa, no fundo, revela uma aposta contra, ou a favor, mas sempre é uma aposta. De modo geral, quando vinham os planos de estabilização, durante um período havia uma queda de expectativas. Digamos, só que as apostas contra ou a favor, digamos, se percebia que o governo ele não tinha os instrumentos para manter, no caso que a gente está falando de estabilização, manter os preços estáveis. E aí aquelas expectativas iam cada vez mais se elevando e o plano acabava naufragando. Então esse sempre ocorre. Agora, é como o dólar, quer dizer, se, vamos supor, há uma expectativa de desvalorização do dólar. A pergunta é, o Banco Central terá condições de quebrar essas expectativas? Se ele tiver condições de quebrar, digamos, quem apostar no crescimento do dólar de 2,50 para 3, vai acabar perdendo dinheiro. Ou se ele não tiver, digamos, vai acabar ganhando. Então a expectativa depende dos instrumentos, no caso que o governo tenha, para conseguir quebrá-las, não é? E no caso do plano real, basicamente foi essa questão da manutenção da taxa cambial. Só seguindo um segundinho, logo após os primeiros meses do plano real, quais foram os preços que mais cresceram? Cresceram eram os preços de serviços, porque aluguel, mensalidades escolares, serviços, planos médicos. Por quê? Porque eram produtos que não, digamos, que não se sujeitariam à chamada lei do preço único, ninguém vai importar médico ou escola, coisas do gênero, né? Mas depois, como o resto da economia estava razoavelmente estabilizado, esses preços depois perceberam que eles não conseguiriam se manter num patamar mais elevado. Então a gente pode entender, bom, esses setores tinham expectativas de que a inflação continuaria, mas depois se percebeu que não ia continuar e acabaram recuando. Mais ou menos era isso. Ok, outra pergunta? Boa tarde, meu nome é Rafael, sou aluno aqui da Poli mesmo. Eu tenho duas perguntas relativas a moedas. A primeira é referente à questão do padrão ouro, né? Se vocês entendem que após o abandono do padrão ouro pela maioria dos países, as inflações desses países começaram a aumentar de uma maneira maior do que aumentariam antes, e se isso ou um outro fixador de valor poderia voltar a ser um padrão como forma de combate à inflação. E uma outra pergunta é relativa a bitcoins. O que vocês acham do uso de bitcoins como moeda, que apesar de ser uma moeda, entre aspas, sem lastro, é uma moeda que por ter um número definido, ela não inflaciona nela mesma? É isso. Bom, o padrão ouro foi um regime monetário estabelecido, mais ou menos, formalmente, em 1844, se eu não me engano, na Inglaterra. Sempre prevaleceu. A dúvida é se era ouro ou se era prata, que metais que eram utilizados. Mas, como eu disse, é uma questão de fé, porque o ouro daria o valor. Mas ele funcionava assim, a moeda era ouro, só que tem banco. Então o banco, você não andar com ouro no bolso, você deposita ouro no banco, e o banco te dá lá um vale ouro. Como todos confiam no banco, o banco
com aquele ouro também empresta para outro cara. Então há um crescimento de empréstimos e, portanto, de dinheiro acima da quantidade de ouro. Pode ocorrer. Se ocorrer, você tem inflação. Ou uma corrida bancária que destrói esses créditos. Esse regime funciona muito bem até 1914, antes da Primeira Guerra. Porque havia uma coordenação entre os países do mundo e todos acreditavam nele. Então, se a Inglaterra perdia ouro, por exemplo, que teve um déficit no balanço do pagamento, todos os bancos centrais sabiam que iam aumentar os juros para atrair ouro, para atrair dinheiro. Eles deixavam que o Banco da Inglaterra aumentasse e não reagiam contrariamente. Ou, se isso fosse o caso da França, da Itália, havia uma cooperação. Com a Primeira Guerra, essa cooperação acaba. A Alemanha tem uma baita dívida, os Estados Unidos têm um baita crédito a receber, a França tem dívida, a Inglaterra tem dívida. A França e a Inglaterra querem receber da Alemanha uma quantidade que a Alemanha não consegue pagar. Aí é uma confusão que começa em 1918 e acaba em 1945, a crise de 30, a hiperinflação alemã de 1923, é um momento de muita dificuldade para a economia capitalista. São de 14 a 45, são 31 anos de crise, que só se resolvem com a Guerra Mundial, com Hitler. O Hitler e Stalin. Né? É uma solução, não me parece muito civilizada. Montagem de exércitos e de uma guerra crudelíssima é que resolve. Depois de 45, abandona o padrão ouro mais ou menos, porque a moeda central do sistema é o dólar. Por quê? O americano é o maior produtor industrial, exportador industrial, maior exportador agrícola, tem crédito a receber da Europa inteira, é uma democracia e tem ouro. Então, o dólar é a moeda central. E o Federal Reserve americano garante $35 uma grama de ouro. Que não está aberto a todo mundo, mas um banco pode dizer, estou gostando da cara do dólar, me dá o ouro. É o ouro que está no Fort Knox, do primeiro filme do James Bond. O homem Midas, eu esqueci o nome dele. O sujeito que transformava tudo em ouro está planejando um golpe para roubar o ouro do Fort Knox. Com a inflação nos Estados Unidos, déficit público, em 1971 e 73, em duas etapas, o Banco Central americano falou, não troca, não tem mais a paridade. Acabou. Então o dólar flutua em relação ao ouro e em relação a todas as moedas. Começa o período de taxas cambiais flutuantes. Que não é o regime desejável, é o regime imposto porque o mercado financeiro global cresceu. Você pode trocar dólar por franco, na época, franco por marco por libra. Então, o Banco Central americano e os outros países do mundo já não têm poder de controlar a taxa de câmbio. A Inglaterra, para completar o exemplo do Luque, está no momento de desemprego e crise de balanço de pagamentos. O Soros, George Soros, o investidor privado investe contra a Libra, quer dizer, vende Libra, a Libra vai desvalorizar, compra a Libra vende Libra no mercado futuro e ganha dinheiro. Ele obriga o Banco Central da Inglaterra a desvalorizar. É um exemplo de como a globalização tornou os bancos centrais menos poderosos, porque o dinheiro flui para lá e para cá. Nessa confusão toda, posterior à crise de 2008, apareceu a força e a vitalidade dos Tea Parties. São vários segmentos do Partido Republicano, extremamente conservadores, e, a meu ver, fora do tempo que nós estamos vivendo, né? Tanto que o Partido Republicano perdeu eleitores, tamanha o conservadorismo dos Tea Parties. E no âmbito do mundo digital apareceu o Bitcoin, que é a ideia do século XVIII de que o valor de uma moeda depende da quantidade da moeda que existe. Então criou-se uma moeda digital por um nome japonês, pseudônimo Satoshi, não sei o quê, que não sei se você sabe como é que funciona, você precisa ter ela é criada por um algoritmo
complexo, que está garantido que vão existir apenas 21 mil ou milhões de unidades de Bitcoin. Para minerar essa moeda, você precisa ter um computador suficientemente grande que consegue fazer esse algoritmo funcionar e transforma em bitcoins que você põe num arquivo que se chama carteira. E a ideia, de fato, do século XVIII, do ouro, é que, existindo uma quantidade fixa de bitcoins, 21 milhões, a prova de qualquer governo, porque ela está no mundo, ela não está em nenhum lugar, está nas redes, essa moeda teria valor estável. Eu acho uma ideia anacrônica, improvável. Mas o Bitcoin cresceu, o valor dela oscilou, porque a quantidade é fixa, oscilou, há acusações de que ela é usada para lavagem de dinheiro. Eu não compraria, eu acho uma bobagem. É uma bobagem para dar ganhos de dinheiro para quem sabe lá operar, não é bobagem. Fala, é muito mais fácil fazer compra eletrônica, faz com PayPal, cartão de crédito. Mas continua, e os governos americanos já estão preocupados com a fiscalização, com a lavagem de dinheiro. É vamos dizer, uma reação à crise de 2008. Essa moeda o governo mete a mão. Como se o governo fosse responsável sempre pela inflação. Mas eu prefiro um bom governo, o Federal Reserve, o Banco da França, o Banco da Inglaterra, o Banco Central do Brasil, Basileia, para usar como dinheiro, do que um dinheiro criado por uma pessoa que ninguém conhece quem é. Minha recomendação é não compre Bitcoin. Ok. Mais alguma questão aqui na mesa? Tem a última pergunta. Última pergunta, vamos lá. Por favor, se identifique. Eu sou aqui da Poli mesmo, me chamo Bruno. Eu queria perguntar, porque vocês comentaram que os países latinos costumam ter alta inflação, mas eu não entendi por quê. Essa é a pergunta. Eu sou católico. Olha, partindo assim do princípio que inflação tem vários motores, mas eu acho que um dos motores que é um dos mais importantes é a questão de distribuição de renda. E, tradicionalmente, nesses países latinos, a distribuição de renda, digamos, é pior do que nos outros países. E não só a questão da distribuição de renda, mas as formas como a sociedade se organiza. E o Sayad tem muito mais experiência do que eu, mas o que eu percebo no período lá que eu estava na Secretaria do Planejamento é que as instituições públicas, de modo geral, elas são muito receptivas, digamos, a essa questão da distribuição de renda, e elas procuram desenvolver programas para minorar essa situação. E aí, qualquer responsável, gestor público responsável por administrar um orçamento, ele vai perceber que vai existir uma pressão absurda para que gastos se expandam. E se expandam nas áreas mais sociais, saúde, educação, segurança. E nunca há uma, digamos, para arrecadação de recursos para financiar esses gastos. Isso é muito mais difícil, mais complexo. Por exemplo, pegando na economia brasileira, todo mundo afirma que a carga tributária é muito elevada. Mas se vocês ouvirem os programas, aí, debates, ou candidatos a deputados, cada um, quer dizer, provavelmente das propostas que faz, sempre é expansão de gastos.
Então isso acaba, digamos, produzindo uma pressão de um déficit, digamos, sempre que é bastante difícil de ser equacionado, e ele nos países da América Latina acaba, digamos, sendo traduzido por fenômenos inflacionários mais intensos. Quer dizer, então, eu caio numa teoria tradicional de inflação que passa por déficit de setor público e por esse inconformismo que existe com essa péssima distribuição de renda. Eu vou me permitir complementar, porque vou citar um artigo de um argentino muito interessante, do século XX, que tenta explicar o tamanho das inflações que ele podia observar no mundo no século XX. Então, no século XX tem a inflação americana e da Europa Ocidental, que é chamada de creeping inflation, a inflação que engatinha, vamos dizer, no máximo 4, 5% ao ano. Países sem inflação, que é a África e, na época, o Sudeste da Ásia, até hoje. Mas, na época, o Sudeste da Ásia eram países pobres. Né? E a inflação latina. Tá? O que explica essas três inflações? Ele divide a economia de todos os países em três setores. Industrial, que pode fixar preço. Né? Automóvel, geladeira. Agrícola, que não pode fixar preço. Perdão, em dois setores. Então ele olha para os países do Sudeste da Ásia e da África, são países totalmente agrícolas naquela época. Fala, esses países não têm inflação. Ele não tinha mesmo, porque é só agricultura. O agricultor não consegue fixar o preço do tomate, nem para cima nem para baixo. Nem o preço do cachorro, nem da verdura. É um mercado muito competitivo. Então, nesses países, inflação zero. Na América do Norte, na Europa, tem um setor industrial importante que fixa preços. Mas são economias muito diversificadas e plásticas, quer dizer, maleáveis. Aumentou o preço do petróleo, diminuiu o tamanho do carro, usa